Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro, você está no canal Letra de Letra, literatura, redação, história da arte. Seja muito bem-vindo. Vamos mostrar 6 dicas para a produção de texto Enem 2020, a prova que acontecerá neste início de 2021. Vamos direto a eles. Temas possíveis para esta prova e que você deveria estudar, debruçar sobre esses temas e procurar se precaver em relação à estrutura, inclusive, desta redação. Vamos falar disso já já, a estrutura da redação Enem. Vejam, redes sociais, algoritmos, notícias falsas. Esse é um tema recorrente que já surgiu em outro vestibular, ligado, por exemplo, à Unicamp, com as notícias falsas, fake news, né? As eleições norte-americanas de 2016, enfim, debruçar-se sobre essa questão e fazer na sua tese uma provocação em relação à necessidade de se combater as fake news, por exemplo, através da educação. Esta é uma ideia. Segundo, gentrificação. Sim, um termo ligado à geografia, à urbanidade, que é essa revitalização de subúrbios, de locais com presença de elementos de classes sociais menos favorecidas, favelas, praças semi-abandonadas, locais com pouco saneamento básico. O que acaba acontecendo? Essas pessoas são retiradas do lugar, o ambiente é revitalizado, asfaltado, arborizado, comércio entra no local, acesso a ônibus, enfim, torna-se um bairro planejado e por isso até com os produtos mais caros, e alguns espaços e alguns imóveis passam a ser mais valorizados. É uma questão imobiliária. É possível revitalizar bairros, mas sem necessariamente retirar as pessoas de lá, que acabam indo para as periferias das periferias, etc, etc. Gentrificação é praticamente um eufemismo dessa limpeza social, muito comum, como aconteceu no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas de 2016, e acontece em grandes cidades regularmente. O debate está posto: valorizar pessoas, melhorar a vida delas, sem necessariamente retirá-las do lugar onde estão, para que outros com mais poder aquisitivo se apropriem desse ambiente. Gentrificação. Um outro tema, vacinas. As vacinas possíveis entre 2021 e 2022 para o Covid-19. Sabe-se que a história da vacinação é um bem coletivo. É estranho que haja pessoas que estejam dizendo hoje, final de 2020, começo de 2021, dizendo que não vão se vacinar porque a vacina estaria sendo feita às pressas. Olhem, nunca houve tanto investimento para a produção de uma vacina como este exemplo de Covid-19. A vacina do H1N1 e outras demoraram porque não houve tanta necessidade, não havia uma pandemia como hoje. Então o processo foi lento, 2, 3, 4 anos. Vejam, quem entra na escola hoje no Brasil, só para dar um exemplo, precisa da carteirinha de vacinação. Para viajar a determinados locais do Brasil, o brasileiro precisa estar vacinado. Então não existe a menor possibilidade de que alguém diga que não vai vacinar-se porque não quer sobre o Covid-19, caso ela apareça em 2021. Não existe essa possibilidade, porque aí essa pessoa não vai conseguir colocar seu filho na escola, não vai conseguir um emprego, uma mobilidade, enfim, estudar, esclarecer, mostrar. A questão da vacina é um bem comum, como a vacina da polio, H1N1, vacina da gripe, etc, etc, são necessidades. O que pode acontecer e deve é a chegada desta vacina de um modo muito mais rápido do que outras, por conta do alto investimento que governos têm feito nessas pesquisas. Se bem que haja muita gente terraplanista que vê na história das vacinas uma conspiração, né? Isso é, no mínimo, ridículo. A ciência está aí, ela existe, e quem estuda acaba justamente aprendendo alguma coisa. Vale a pena sempre perguntar
quando temos dúvida a respeito de algum assunto. Perguntar para quem existe, né? Ler, né? Isso é sempre saudável. A questão do meio ambiente, a história das queimadas, aquilo que se viu na Amazônia, aquilo que vem acontecendo com as comunidades indígenas, valorizar o ambiente não só por conta daquilo que é a natureza, como a cultura indígena. É um assunto bem gasto, batido, digamos, mas que o estudante e a estudante devem se preocupar, porque as variações sobre esse tema são amplas, como o episódio da abertura da pesca em Fernando de Noronha, decidida pelo governo federal agora no final de 2020, a possibilidade da presença de transatlânticos na região de Noronha, e assim como a questão da poluição, a busca por combustíveis não tóxicos, como carros elétricos, né? As variações sobre essa questão do meio ambiente são muito vastas. Então, na medida que o estudante e a estudante produzem algo a respeito do meio ambiente no modo argumentativo, qualquer outro tema afim que apareça já vai ter sido estudado antes. Essa é a ideia. Pantanal, Amazônia, a questão da poluição, etc. Meios digitais que agregam nesta pandemia. Pandemia é um tema necessário do que se viveu em 2020 para 2021. Vamos observar então esses benefícios ou malefícios daquilo que é a quarentena, daquilo que se viveu dentro dela. O trabalho chamado trabalho remoto, trabalho em casa, muita gente chama de home office. O trabalho remoto, trabalho em casa, traz alguns benefícios, por exemplo, a não contaminação. Por outro lado, o peso dos aparelhos, dos custos de eletricidade, a melhoria dos seus computadores, aparelhos móveis, isso fica a cargo geralmente do trabalhador, né? São raras as empresas que nutrem seus funcionários com aparelhos, com tecnologia para que trabalhem em casa, né? O caso de professores, por exemplo, é muito comum. Escolas em geral, principalmente as privadas, né, abandonaram os professores à própria sorte e pediram para que eles usassem as plataformas para continuarem dando aula, ponto, né? Então a revelia do estado mental dos professores, a revelia dos sofrimentos, das questões financeiras, o ambiente em que esses professores moram, enfim, quase nada foi levado em conta, né? Então há de haver uma ponderação a respeito dessa questão do trabalho remoto quando o principal prejudicado e o peso for aquele que trabalha. Interessante trabalhar remotamente? Sim, muita gente já faz isso, há muitas empresas que só existem digitalmente, mesmo antes do episódio da pandemia. Vale a pena debruçar-se sobre esse assunto, em que medida o trabalho remoto melhorou a vida de muitos trabalhadores. É para melhorar? Em que sentido? Vale a pena fazer essas pesquisas em relação a esse tema. Um outro tema, necropolítica, termo registrado pelo professor historiador de Camarões, África, Aquile Mbembe. O que significa necropolítica? O que se vê em relação à pandemia em muitos países, incluindo o Brasil, no quesito escolher quem vai morrer, quem vai viver, não gerenciar situações em que há possibilidade de contágio quando se trata de lugares com pouco saneamento básico. Isso já aconteceu na época da colonização com a questão da escravatura. E vem acontecendo sim em muitos lugares do mundo com a questão da pandemia. Como disse já uma autoridade política recentemente, alguns vão morrer, não sou coveiro, fecha aspas. Essa questão ligada à figura pública, ao Estado, envolve essa questão de limpeza, é quase uma eugenia revisitada. A necropolítica vai instalar dentro da vida da sociedade essa normatização das mortes e, claro, as figuras que estão morrendo são aquelas com menos condições sociais, as que já estavam com alguma doença, aquelas que são pouco assistidas por sistemas de saúde. Vejam que o governo federal brasileiro em 2020 assoprou aí a ideia de começar a interferir de modo privado, né, a fazer interferências no SUS. A questão do Sistema Único de Saúde é também um tema para a produção de texto muito ligado a essa questão da necropolítica. Vale a pena pesquisar sobre os estudos de Aquile Mbembe, suas entrevistas recentes e essa questão das mortes
pelo Covid-19. Quem na verdade está morrendo? Quem não pode fazer o trabalho remoto, quem não tem um emprego, quem não tem uma casa, quem não tem saneamento básico. E muitas dessas situações são permitidas pelo próprio Estado, que acabam advogando aí justamente para uma minoria endinheirada que vai sustentar essas figuras políticas nos cargos em que estão apenas pelo quesito enriquecimento, né? A corrupção, a história das manipulações em relação às eleições, etc, etc, etc. Então, peço que se debruce sobre esses temas: necropolítica, meio ambiente, meios digitais que agregam, redes sociais e seus algoritmos, a questão da vacina, gentrificação. A estrutura de um texto do Enem já disse isso em outras situações. Veja aqui na descrição vídeos sobre produção de texto, como estudar. Em síntese, você estudante precisa criar uma tese, uma afirmação contundente a respeito do tema proposto, argumentar em favor dessa tese, pelo menos 2 argumentos, um argumento de autoridade, por exemplo, fazer uma inserção social, buscar dentro da argumentação uma solução prática para o problema e, na conclusão, reafirmar a tese. É isso, espero que estude, visite o nosso canal, veja outros temas e boa prova. Até mais!